Sim. Eu considerei isso completamente. Não posso sentar e assistir meu clã morrer na guerra. Ivanov insistiu, com um olhar inesperadamente santificado em seu rosto. Muito bem. Nossos inimigos visados são apenas aqueles bruxos malignos da linhagem sanguínea. Vocês, que despertaram a tempo, ainda são parte de nós magos. Uma voz ecoou da impressão. Não há dúvidas sobre isso. Estou honrado. Ivanov disse entusiasmado. Imediatamente, ele perguntou novamente com preocupação, este canal de comunicação é seguro? A sede do clã Ouroboros tem um isolamento muito rígido e capacidade de escutas. Haha. Fique tranquilo. Isso já foi criptografado pessoalmente. Nossa conversa definitivamente não será divulgada. Tudo bem então, o que você precisa que eu faça? Como ele já havia decidido trair, Ivanov era bastante indiferente. Muito simples, você só precisa. A voz suavizou com o tempo, enquanto Ivanov assentiu repetidamente. A luz fraca se extinguiu lentamente enquanto a escuridão engolia o lugar inteiro. Era só uma questão de tempo antes dos ataques começarem. Quando os Varlocks, que se acostumaram com a lei marcial, descobriram que a cidade inteira estava cercada por uma área de plantas carnívoras, muitos deles sentiram uma espécie de alívio. Ao contrário do mal-estar e da tensão anteriores, esses inimigos visíveis fizeram com que se sentissem mais seguros. O que se seguiu a seguir seria uma grande guerra em que o vencedor sobreviveria e o perdedor estaria condenado por toda a eternidade. Foi tão simples quanto isso. Comparado com a guerra aberta, o sentimento oprimido da espera de antes foi o que causou colapsos mentais. Mas muitos Varlocks apenas se sentiram aliviados por um momento. No momento em que viram a legião de aeronaves por todo o céu pressionando-se como nuvens escuras, até Faisal teve a ligeira sensação de que era como se seus esforços anteriores de lutar pelo poder tivessem se tornado uma piada. Alerta! Ele gritou no topo de sua voz, um ligeiro tremor em seu tom. Autorização da Magus Tower completa. Construindo o sistema central de defesa. Ao contrário dele, aqueles Varlocks com ordens específicas ainda podiam executar suas tarefas em ordem. Asterisco Bus. Asterisco uma torre de mago começou a tremer, e muitas runas emergiram da superfície da torre enquanto subiam para o céu. Todas as torres da cidade estavam na mesma situação. As muitas runas, construídas com cordas de luz, convergiam no coração da cidade, tomando a forma de um sol brilhante. Uma tela de água em torno do sol em cascata de todas as direções com um brilho cristalino em sua superfície, englobando toda a cidade. Uma formação mágica tão aterrorizante, ela deve empregar pelo menos 50 a 60 reatores e piscinas elementares. No centro do campo inimigo, um magus de cabelos verdes zombou. Piedade, a outra parte era muito impaciente. Nós só estávamos assustando ele, mas ele expôs seu trunfo. Sim. Outro mago feminino vestido de vermelho cobriu os lábios e sorriu encantadoramente. Se os feiticeiros do clã Ouroboros tiverem essa qualidade, a vitória será definitivamente nossa. Na verdade, enquanto os 3 anciãos da outra parte não se apressarem, não haverá mudança no resultado dessa guerra. No máximo, será uma questão de tempo. Corrigiu o magus de cabelos verdes. Como um líder de alto escalão da legião, a inteligência que possuía era muito maior que a dos magos comuns. Ele até sabia do desaparecimento de Gilbert e dos outros. Portanto, o que precisamos fazer agora é tentar atacar. A mulher magus mordeu os lábios, parecendo bastante brincalhona. Na frente dela, o macho magus parecia muito confiante, e ele anunciou um pouco orgulhosamente, não há nem mesmo a necessidade de testá-lo. Podemos ter outras organizações para nos ajudar com tudo. Você quer dizer o braço da vingança? A mulher magus assentiu, rindo imediatamente e esticando o corpo de uma maneira relaxada. Já que nós já os temos nos ajudando, devemos aproveitar esta oportunidade para fazer outras coisas. Sua voz era mais doce que o mel mais doce. O mago macho não podia deixar de ser intoxicado por ele. Fracamente, 2 outras vozes suaves ecoaram. Esses magos, eles são confiáveis. Apenas meros sacrifícios. De qualquer forma, quando chegar a hora, eles desistirão. O que há para se preocupar?
Eu ainda estou um pouco preocupado. Na pior das hipóteses, eu vou entregar o comando para você. Você só tem que ficar de olho neles para mim. Aqui, todos os tipos de conspirações foram gradualmente encenados, mas eles estavam completamente escondidos devido às muitas legiões de plantas verdes. As coisas que aconteceram aqui não atraíram nenhuma atenção do mundo exterior. Após o cerco das plantas e dos exércitos de dirigíveis, nuvens escuras de guerra encheram imediatamente a região em torno do clã Ouroboros. A tempestade que se aproximava fez muitos dos Varlocks Kemoen apertarem suas mãos com força. Nesse momento, o candidato que deveria servir como ofensiva principal desceu da aeronave. O Magus tinha um rosto esburacado e uma perna de madeira protética. Ele andava mancando e seu rosto queimava com o desejo de vingança. Ele olhou para a cidade de Varlocks, e se olhares pudessem matar seu olhar, teria queimado tudo. Clã Ouroboros. Kemoen Varlocks. Pensar que você também enfrentaria tal dia. Uma voz gelada parecia ser forçada a sair da fenda entre os dentes dele. San Nober. De acordo com as ordens da Aliança, você comandará a primeira onda de ataques. Disse uma figura mascarada ao seu lado enquanto ele se curvava ligeiramente. Mesmo com sua expressão escondida atrás da máscara, seu tom estava escorrendo com desprezo. Robert apertou e relaxou os punhos repetidamente várias vezes, mas ainda cerrou os dentes e falou, eu entendo. Por favor, informe os senhores que Robert irá cumprir sua missão. Muito bom. O homem mascarado fez uma rápida reverência antes que seu corpo desaparecesse no ar mentor. Finalmente chegamos a esse ponto. Outro velho, com a cabeça cheia de cabelos grisalhos, também desceu da aeronave. Quando ele viu a cidade já cercada de bruxos, ele não conseguia se controlar enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Os magos que desceram do dirigível eram principalmente aqueles que tinham um profundo ódio pelo clã Ouroboros. Devido aos seus desejos vingativos, bem como aos possíveis benefícios, eles não hesitaram em assumir o papel de vanguarda da coalizão. Eles até mesmo embarcaram no caminho sangrento da vingança em seus próprios territórios, limpando em vingança por toda a humilhação e dificuldades pelas quais seus ancestrais haviam passado. E Robert, o chefe do Army of Vengeance, era o líder eleito pelos muitos pequenos grupos. Do outro lado, muitos Varlocks estavam observando o inimigo de cima de uma grande torre. A única diferença era que, embora o outro lado fosse livre e vagaroso, capaz de perseguir os prazeres da vida, sua situação era muito mais difícil. Suas expressões, inclusive as de Faisal, eram sombrias e cheias de medo. Azur Knights da cidade montanhosa de Azur. E o exército dos magos demoníacos dos Nefas. As mãos de Frey agarraram o corrimão enquanto observava os outros dois exércitos que tinham insígnias distintas. Seus olhos estavam cheios de descrença. Na direção que ela estava olhando, uma formação de cavaleiros que estavam blindados em azul com um monte de penas gigantes em suas cabeças estavam em pé em silêncio. Assim como um grupo de magos de aparência estranha que possuía corpos escamosos, assim como garras e chifres. As meras ondas de energia emitidas inconscientemente de seus corpos eram suficientes para sufocar um posto de magus. Mesmo o exército aliado não se atreveu a ficar perto demais e manteve distância. O caçador de demônios e o rei da montanha Azur perderam toda a pretensão de cordialidade, eles realmente enviaram seus subordinados de elite para atacar. Em comparação com as outras forças que eram secretas, as forças da cidade das montanhas Azur e Nefas evidentemente fizeram não tem tantas considerações. Isso explicava a vingança e o ódio da outra parte em relação ao clã Ouroboros. Foi na medida em que eles já estavam confiantes de que os três anciãos não retornariam, de modo que não dariam lucro. Os cavaleiros da chuva azul ainda estão bem, eles são apenas falsificações dos antigos cavaleiros de aço, mas esses demônios magos... Do outro lado, Lucian também franziu a testa. Todos eles são magos que se comunicaram com o plano do demônio. Seus corpos foram alterados pelo poder demoníaco, permitindo-lhes possuir um poder muito especial. Eles até recorreram a contratos com os demônios para despertar todos os tipos de habilidades estranhas. E somente o caçador de demônios pode subjugá-los completamente e guardá-los para seu próprio uso. Muitas vezes, sua aparência representa destruição e morte.
Tudo isso foi causado pelo seu mentor, Faisal Zumbul. Além disso, mesmo neste momento, seu irmão Leylin ainda não apareceu. Como Gilbert retirou à força muitas partes dos recursos da terra esquecida de Cyril, a relação entre os dois nunca foi boa. Faisal não concordava com o modo como Gilbert fazia as coisas, portanto, naturalmente, ele tinha que usar isso como pretexto para fazer um barulho. Na verdade, se ele soubesse que a exasperação do rei da Montanha Azul foi causada por Leylin, ele provavelmente ficaria ainda mais louco. O que decidimos originalmente é a decisão da Associação dos Anciões. Além disso, os 3 anciãos fizeram isso juntos. Não digam que você não usou esses tesouros da linhagem. Freya imediatamente refutou. Ao vê-la falar por ele, Lucia não pôde deixar de dirigir um sorriso gentil a Freya. Aem! Ao perceber que a situação estava chegando a uma guerra fria, outro homem idoso, cujo rosto tinha escamas de cobras mosqueadas, veio imediatamente para mediar a disputa. Leylin e Saad têm que deduzir o mentor e as coordenadas dos outros. Agora é o momento mais crucial, é normal que eles não estejam aqui. Precisamos trabalhar juntos para superar nossas dificuldades agora. Esse bruxo envelhecido não apenas possuía a força da fase de cristal, como também era de um nível relativamente alto. Até Faisal só podia demonstrar raiva no rosto, fechando a boca depois. Por esta altura, eles também notaram os movimentos da outra parte. Muitas pequenas organizações de magos vagavam pelas fronteiras da cidade sob a liderança de outro mago. Eles então começaram a criar uma formação mágica. Robert. Este bastardo. Ele realmente se atreveu a sair. Um Varlock feminino lambeu a lâmina da faca na mão e disse, eu deveria ter dado a ele mais algumas barras naquele momento.